Olá pessoal, Nonato Alinhador com mais uma dica, beleza gente? Olha só, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um exercício de raciocínio para a gente poder analisar quais peças você poderia trocar e que ela poderia resolver o problema de cambagem, ou seja, quais são as peças aqui do carro que elas podem sofrer um desgaste, um dano, um empenamento e ela venha a alterar o ângulo de cambagem. Então assim, se você é um cara que tem um carro, né, e você quer resolver o problema de cambagem sem fazer ajuste com parafuso de regulagem, o equipamento hidráulico, você quer resolver trocando peça, né? Então se você tem uma montadora, né, por exemplo, e você quer que o cliente resolva trocando peças, né, a cambagem, então você não pode deixar de assistir esse vídeo, beleza? Então pessoal, é o seguinte, olha só, então se você que está me assistindo agora e tem uma oficina, tem uma autopeça, né, você sabe, né, eu e você, nós sabemos que trocar peças do carro deixa muito mais lucro do que fazer uma correção de cambagem, mesmo com equipamento hidráulico ou com parafuso de regulagem, né? Então por que que nós que temos oficinas ou revenda de autopeças, a gente acaba que optando pela correção do ângulo de cambagem do que mesmo sair vendendo um monte de peças para o cliente, né? Porque a gente sabe que mesmo em alguns casos, mesmo que trocando todos os componentes da suspensão, todos, sem exceção, mesmo trocando todos esses componentes, o carro ainda no final ele pode apresentar o ângulo de cambagem fora. E você vai acabar tendo que, no final de tudo, né, de ter vendido toda uma suspensão nova para o cliente, você acaba sendo obrigado a dizer para o cliente que tem que fazer um ajuste de cambagem utilizando parafuso de regulagem ou equipamento hidráulico. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar quais são as peças que poderão sofrer o dano, um dano qualquer, um desgaste, um empenamento, que poderão alterar o ângulo de cambagem. Então vamos lá. Então é o seguinte, então vamos começar aqui pelo coxim do amortecedor. Olha só. Então é o seguinte, aqui a gente tem o amortecedor, certo? Então aqui é o amortecedor, aqui a gente tem a mola e lá em cima a gente tem um coxim, é uma borracha, né? Uma borracha redonda com rolamento e tal. Lá em cima nós temos uma borracha que é o ponto de apoio dessa estrutura na carroceria. Então assim, se esse coxim sofrer um desgaste, um dano, é possível que exista uma alteração no ângulo de cambagem, beleza? Então você, por seu carro está com cambagem ruim, você não quer usar o equipamento hidráulico, você pode começar trocando o coxim, certo? Só que trocando o coxim, a cambagem ainda pode continuar fora. Por quê? O problema de cambagem pode ser porque as molas estão cansadas, né? Então você pode partir aí para a segunda substituição, que seria as molas, né? E ainda assim a cambagem poderia ficar fora, porque ainda a cambagem poderia estar fora, porque pode ou poderia haver um empenamento na coluna do amortecedor, né? Então você precisaria ali então trocar o amortecedor, né? Trocando o amortecedor, poderia assim ainda a cambagem estar fora, porque a cambagem pode ou poderia estar fora, porque existia ou existe, né, em alguns casos aqui, empenamento na manga de eixo. Olha só, a manga de eixo é essa estrutura aqui, ó, que ela liga o amortecedor, ela liga aqui no cubo de roda, onde vem aqui disco de freio, etc. Então você poderia ainda trocar a manga de eixo e a cambagem ainda poderia continuar fora, porque ela poderia estar fora ainda pelo fato de não ser a manga de eixo e nada disso que você trocou até agora que poderia estar provocando problema de cambagem, né? Poderia ser problema de desgaste ou empenamento do pivô, certo?
que é o pivô, né? O pivô ele faz a ligação da bandeja com a manga de eixo, né? Então você poderia ainda estar trocando o pivô para ver se resolve, mas poderia ainda não resolver, né? Porque em alguns casos a cambagem poderia estar fora porque a bandeja está empenada, né? Então você poderia ainda trocar essa bandeja e ainda assim a cambagem está fora. Ou, por exemplo, aqui nessa bandeja poderia ser apenas a buchinha da bandeja que fica aqui, que poderia ter um desgaste, né? Então trocando ali a buchinha, né? Poderia ser, se o ângulo de cambagem tivesse fora apenas por essa buchinha, poderia, além de não trocar a bandeja, trocar só a bucha, ou trocar a bandeja toda e a cambagem ainda assim poderia estar fora. Por quê? Porque existem situações que você tem aqui, ó, eu vou chamar, isso aqui a gente chama de quadro, né? O quadro ou agregado, né? Então o que que é o quadro ou agregado? É essa estrutura imensa aqui que você está vendo aqui, ó. Estrutura aqui imensa, ela que segura, né? Ela faz a ligação da carroceria do carro na suspensão, aqui nas bandejas, né? Então, o que que acontece? Esse agregado, né, ou esse quadro, estando empenado, né, mesmo com a troca de todas as peças que eu já falei agora anteriormente, a cambagem pode ficar fora, né? Porque você observa que a bandeja, ela é fixada nesse quadro. Então, se esse quadro tem empenamento e ele fica um pouco mais para dentro, mais para fora, mais para trás, você pode ter uma alteração no ângulo de cambagem. Então, você poderia trocar todas essas peças e mais esse quadro, né, para poder resolver. Ou tem situação que mesmo trocando esse quadro aqui, você não resolveria a cambagem, porque esse quadro, como eu acabei de falar, ele fica fixado na carroceria do carro, né? Então tem pontos de fixação da carroceria do carro no quadro ou no agregado. Então, se tu tens aqui um empenamento na estrutura do carro, trocando esse quadro, a cambagem pode continuar fora, né? Então seria o caso de você trocar toda a carroceria do carro, né? Provavelmente que não, né? Então, se você chegar na situação extrema de trocar todos os componentes da suspensão, inclusive o quadro, e a cambagem continuar apresentando a medida fora, o teu empenamento ele vai estar na carroceria do carro, não só na parte inferior, também pode ser um empenamento na carroceria na parte superior. Ali em cima, olha só, aqui em cima onde fica apoiado ali o coxinho do amortecedor. Então, se essa carroceria, né, se essa lataria do carro, essa estrutura, ela sofre um empenamento mais para fora ou mais para dentro ali, pode alterar o ângulo de cambagem. Então o cara vai trocar o carro todo, né, para resolver. Então realmente é uma situação difícil, né? É bem complicado, né? E assim, na teoria é muito lindo, né? Ah, vamos trocar a peça que resolve cambagem. Mas que peça, né? Que peça vamos trocar se a maioria dessas peças a gente não consegue identificar um pequeno empenamento a olho? Não dá para saber. Por mais que você tire a peça fora, você olha, avalia ali, em muitos casos você não consegue ver empenamento, né? Que é o caso, por exemplo, a coluna do amortecedor, você não vai conseguir ver empenamento. A manga de eixo, você não consegue muitas vezes ver o empenamento, né? Porque a gente está falando de um empenamento milimétrico, são coisas mínimas. Você muitas vezes, né? Em alguns casos, você consegue ver que o quadro ele está empenado. Ele pode estar empenado, torto, para um lado ou para outro, mas na maioria dos casos esse empenamento ele pode ser mínimo, milimétrico e insignificante. Porém, no ângulo da roda ele provoca ali uma diferença de cambagem de 1 grau, de 2 graus ou até mais. Entendeu? Então é o seguinte, esse é um dos motivos. Agora sim, se eu sou o fabricante de peças automotivas, né? O que eu quero vender para você?
eu quero vender para você a ideia de que tu tem que trocar todas as peças, né? Porque eu fabrico as peças, porque eu vendo as peças. Só que eu, como um fabricante de peças, eu não estou lá em contato direto com o cliente para que depois que eu trocar todas essas peças aqui, eu ter que explicar para o cliente por que mesmo depois de gastar 2, 3, 4, 5 mil reais trocando todo o meu sistema de suspensão, depois de tudo isso, como é que eu não vou estar lá para explicar ao cliente por que ainda assim eu preciso fazer ajuste de cambagem. Então assim, colocar os carros que não vêm com a regulagem de fábrica, né, para se fazer um ajuste da cambagem, né, que eu acho uma covardia. Inclusive, eu acho que todos os carros deveriam sair da montadora com a suspensão adequada para você fazer o ajuste não só de convergência e divergência, que é o ângulo de alinhamento, como era para ser feito, era para sair de fábrica com um parafuso, um ponto de ajuste para você corrigir o ângulo de cambagem, né? Então assim, como não tem isso, né? E a gente sabe, nós profissionais que estamos trabalhando no dia a dia, que pelejando com esses carros, a gente tem experiência e sabe a dificuldade que é para fazer e solucionar um problema desse apenas trocando peça. Então assim, por isso que esse ajuste com equipamento hidráulico é muito simples, é muito prático e muito rápido, né? E praticamente sem risco, como eu postei aqui em vídeos anteriores, né? Que esse ajuste de cambagem oferece um risco mínimo, em muitos casos é insignificante, um pequeno dano numa pecinha ou outra, que mesmo provocando ali, eu vou fazer a cambagem nesse carro com equipamento hidráulico, mas a gente vai comprometer o rolamento e você vai ter que trocar o rolamento em seguida porque acabou danificando. Mesmo assim, ainda compensa, né? Porque você não tem como identificar em muitos casos que peça vai trocar. É por isso que muitas vezes você leva o carro na autorizada para fazer, tá com um pequeno barulhinho ali na suspensão, vamos ver o que é. Você chega na autorizada, os caras te dão um orçamento gigantesco, tem que trocar praticamente a suspensão toda. Por quê? Porque os caras ali não tem certeza qual peça que está com folga, que está com um pouco de desgaste, então os caras condenam tudo, né? Eu já vi vários casos de vários clientes de chegar para mim dizendo, olha, eu fui na autorizada, o orçamento deu por 3 mil reais, 2 mil reais, 4 mil reais. E aí quando eu vou embaixo do carro, que eu faço uma avaliação, que eu verifico, tem que trocar uma buchinha ali, uma beleta, um pivô, coisa mínima, o cara às vezes não gasta 500 reais e resolve, beleza? Então assim, esse vídeo ele vai ficar por aqui, né? Porque eu não vou aqui explicar cada peça, qual é o defeito que daria, né? Como a cambagem poderia ser corrigida, porque assim, iria alongar demais. Eu estou postando vários vídeos sobre isso, né? Sobre o tema de cambagem, né? Porque muita gente não sabe nada de cambagem, não tem experiência nenhuma prática e fica replicando aí teorias, né? Que são meras teorias, que realmente na prática não ajudam em nada, né? Nem ajuda o cliente e nem ajuda o profissional que trabalha, né? Pelo contrário, faz atrapalhar. Coloca ali uma pulga atrás da orelha do cliente, de modo que o cliente passa a achar que todo alinhador é ladrão, né? Que quando o cara dá um diagnóstico de cambagem, o cara quer roubar o cliente, onde na verdade não é assim que acontece, beleza? Para o profissional, como eu já falei também no início do vídeo, seria muito mais simples se a gente tivesse, troca essa peça aqui e já resolve a cambagem. Seria muito mais lucrativo, porque ao invés de vender uma cambagem, a gente venderia uma peça mais a mão de obra, que seria muito mais lucrativo. O problema é que, mesmo nesses casos, né, trocando uma ou duas peças, ou várias, ou todas as peças, em muitos casos você não resolve o problema de cambagem, né? Já aconteceu comigo de pegar carro que vem novo da autorizada, o carro que tem 4, 5 mil quilômetros, e o ângulo de cambagem está fora, né? E aí, o que dizer, né? O que fazer? Então, é complexo, é complicado, né? Eu sei que você que está vendo esse vídeo pode não concordar com o que eu estou falando, mas eu não estou falando de teorias, eu estou falando de conhecimento prático, né? O que eu venho aqui no meu canal ensinar e repassar para vocês, não é uma coisa que eu ouvi falar, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, né? Que eu trabalho com isso há muitos anos, então é isso.
Quem gosta, quem gostou, clique em gostei. Quem concorda, clique em gostei. Quem não gosta, quem discorda, clique em não gostei. Faz aqui o teu comentário contra ou a favor. Você é livre, né? Não apaga o comentário de ninguém, por mais que você esteja aqui me esculachando. Não tem problema, né? Eu sou um cara que eu prezo pelo seu direito de falar o que você acha, mas eu também tenho que falar o que eu acho. O que eu acho é isso aqui. Então é o seguinte, então esse vídeo fica por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. E só em você curtir, comentar e compartilhar, você já ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Agora, se você quer e você pode ajudar financeiramente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, os dados da minha conta pessoal, para você, se assim quiser, fazer doações, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.